o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele se volte, se converta e tenha vida. Amado irmão, amada irmã, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Desde já te convido a se inscrever no nosso canal e nos ajude a divulgar o canal PIMC Católica para que mais pessoas possam, juntamente conosco durante este ano, acompanhar esta meditação da palavra do Senhor a cada dia que o Senhor nos presenteia. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2026, meditemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é fonte de vida, fonte de paz e fonte de bênçãos. Hoje a igreja faz memória de São Pedro Damião, bispo de Órtia e cardeal, doutor da igreja. São Pedro Damião foi um reformador, é doutor da igreja, combateu a simonia e a corrupção que se alastrava entre o clero do seu tempo. E hoje a igreja faz memória desse grande homem, é exemplo para nós de fé, de determinação e de defesa da pureza no seio da igreja. O evangelho de hoje, Lucas, capítulo 5, versículo do 27 ao 32. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, desça sobre nós, dai-nos a tua graça e a tua bênção. Pelos teus 7 dons, conceda-nos sabedoria, para que, ao entrarmos em contato com este Evangelho, possamos verdadeiramente compreender a mensagem do Cristo nosso Senhor, para a nossa vida e para a Santa Igreja. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, meditemos com atenção esta palavra, que é muito rica e vai alimentar nosso coração e a nossa alma para o seguimento de Jesus de forma sincera e fiel. Jesus disse: não vim chamar justos, mas os pecadores para a conversão. Então aqui a gente vê em Jesus um olhar que transforma. O Evangelho nos apresenta o chamado de Levi, o publicano. São Mateus estava sentado na coletoria de impostos, lugar de pecado público, de injustiça, de rejeição. Para o povo judeu, ele era traidor e impuro. Mas Jesus passa, olha e diz apenas: segue-me.
olha a profundidade deste olhar de Jesus. E que maravilha é a gente perceber que muitas vezes Jesus passa por nós e tem esse mesmo olhar. E nós não conseguimos aproveitar na maioria das vezes. Esse olhar misericordioso, acolhedor e poderoso de Jesus. Esse olhar não é de condenação, é um olhar que enxerga além do pecado, é um olhar da misericórdia. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1427, ensina que o chamado de Cristo à conversão continua ecoando na vida dos cristãos. Conversão não é apenas um momento, é um processo contínuo de retorno ao amor de Deus. Então, todo instante estamos renovando, estamos buscando renovar a presença de Deus em nossa vida. Através da vida de oração, através da perseverança, da vivência dos sacramentos, da vivência comunitária e alimentando a nossa fé com todas as formas que a igreja nos proporciona. Levi se levanta, deixa tudo e segue Jesus. A graça precede a mudança. Jesus chama primeiro, a transformação vem depois. É isso que é fundamental na nossa igreja. Nós queremos pessoas de confiança, nós queremos pessoas que andam bem vestidas, pessoas que sigam a doutrina, mas olhando para este evangelho, nem sempre é possível. A gente precisa primeiro amar e acolher. Depois vem a transformação. E é tão bom quando essa transformação do irmão, ela passa pelo nosso testemunho, a forma como nós estamos vivendo a nossa fé e buscando viver o evangelho de Jesus na nossa vida. A misericórdia, ela às vezes chega a escandalizar. Depois do chamado, Levi oferece um grande banquete. E quem está presente? Pecadores, publicanos, gente mal vista pela sociedade da época. Os fariseus então murmuram: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Na mentalidade deles, Deus se aproxima dos puros. Mas Jesus revela o contrário. Deus se aproxima de quem precisa. Aqui está o coração do Evangelho. Os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 545, afirma que Jesus manifesta o amor do Pai pelos pecadores, especialmente ao sentar-se à mesa com eles. A mesa na Bíblia é sinal de comunhão. Isso nos prepara para compreender a Eucaristia. A Santa Missa não é prêmio para os perfeitos, é remédio para os pecadores arrependidos. Olha esse detalhe. Para os pecadores arrependidos, que estão na graça, que estão de casa, que estão na casa, que voltaram para casa, voltaram para o seio do Pai. Aqui há um problema sério de interpretação. Muitas pessoas incentivam as pessoas a comungarem, mesmo em pecado grave, com o pretexto: Jesus é misericordioso. De fato, Jesus é misericordioso. Mas nós não podemos nos aproximar da mesa do pão da vida em estado de pecado grave. Esse convite à conversão, quando aceito, quando a gente se arrepende, pede perdão, nos habilita a entrar na fila. Atentemos a esse detalhe fundamental da vida cristã. Todos que Jesus curou, no final lhe disse: vai e não peques mais. Vai e dê o seu testemunho. Vá e se apresenta aos sacerdotes. Este é o sinal da mudança, o sinal da conversão, que a pessoa fez essa mudança de vida. A igreja, hospital para os pecadores.
Jesus Cristo não veio fundar um clube de santos impecáveis, mas uma igreja onde os pecadores possam se converter. Novamente, a gente vai ao catecismo, no parágrafo 827. Jesus ensina que a igreja é santa, mas composta por pecadores que necessitam da purificação constante. Isso nos provoca a duas atitudes. Primeiro, não julgar. Segundo, reconhecer que também precisamos de conversão. Quantas vezes somos como os fariseus em nossos comportamentos, em nossos julgamentos? Achamos que estamos melhores que os outros, porque já consigo rezar, porque já consigo estar mais presente na igreja. Mas o Evangelho nos recorda: todos somos necessitados da misericórdia. É por isso que tem aquele ditado popular, né? Quanto mais alto você estiver, maior a queda. Por isso, vigiemos e oremos, para que consigamos ser perseverantes na graça e no amor de Deus. Isso exige uma verdadeira conversão. Levi não apenas aceita Jesus, ele muda de vida. Então não é da boca para fora. Ele levanta, deixa a coletoria de impostos, torna-se discípulo. E nós, pelo nosso batismo, também somos convidados ao discipulado. Somos enviados em missão. Novamente, voltemos ao Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1431. Fala da conversão interior, uma mudança radical do coração, uma reorientação da vida para Deus. Temos, então, umas perguntinhas para nos ajudar na reflexão. O que ainda me prende à minha coletoria? O que preciso deixar para seguir Jesus com mais radicalidade? Tenho consciência de que sou necessitado da graça? Precisamos aplicar isso na nossa vida. Este evangelho é espera pura. Não importa o passado, não importa o pecado. Não importa responder ao chamado. E daqui para frente, se comportar como um homem novo, como uma mulher nova, restaurados pelo Espírito Santo, vivendo na graça, na palavra proclamada, na Eucaristia, num sacramento da confissão. Talvez você se sinta indigno. Saiba, é exatamente você que ele quer chamar. Em muitas ocasiões, muitas pessoas ainda não conseguem comungar sacramentalmente, pela situação da vida em que estão levando. Porém, também são chamados, são valiosos e importantes para Deus. Busque viver esta presença, esta pertença ao seio da igreja. E Jesus vai providenciar. Jesus te dá o que você precisa. Busque com humildade e de coração sincero. O Evangelho de hoje nos revela 3 verdades fundamentais. O olhar de Cristo é misericordioso. A igreja é casa de conversão. A graça nos leva e nos transforma. Peçamos a intercessão de São Mateus para que tenhamos coragem de deixar tudo o que nos afasta de Deus. E pedir à Santíssima Virgem Maria que nós, ao seu exemplo, possamos dizer o nosso sim com verdade e com sinceridade. E quando não entendermos algumas situações, guardemos no nosso coração em silêncio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Pedro Damião, rogai por nós.